não tem nada de graça, tudo é fruto de muito esforço, dedicação, determinação e foco. Estamos aqui no nosso Papo com Palestrante. Hoje nós estamos com um dos maiores especialistas em vendas. Ele faz palestras para vendedores de todos os níveis hierárquicos e de todos os segmentos. Com vocês aqui, Arthur Ximenes. Arthur, obrigada. Obrigada, Deus nos abençoe, obrigado pela oportunidade, é uma honra estar aqui conversando, tendo acesso a esse seu público, né? E a gente está aí para responder o que a gente puder responder, ajudar, colaborar e falar um pouco sobre essa profissão tão nobre que é ser palestrante. Me fala, há quantos anos você faz palestra e como que começou tudo isso? A gente começa palestrante, como palestrante eu estou há 17 anos. Em 2002 eu era executivo de uma grande indústria têxtil, eu morava no Rio de Janeiro, era representante, a empresa me contratou e me chamou para replicar para todos os representantes o mesmo nível, a garra, a determinação que eu tinha como representante. E eu aceitei o desafio, fui para Santa Catarina, fui morar em Blumenau. Passei 2 anos, mas a empresa queria mudar, mas queria que eu mudasse as atitudes da equipe, mas não queria mudar. Então não deu certo, eu saí e aí me vi desempregado aos 42 anos. E aí falei assim, o que eu vou fazer da vida, Sandra? E eu pensei, vou trabalhar com consultoria e treinamentos, porque eu já dava treinamentos quando era representante, quando era gestor administrativo, quando era gerente de marketing, a gente sempre treinou os clientes, o varejo, os representantes. Então eu já trabalhava e já atuava com treinamentos já há bastante tempo, só que não era remunerado por aquilo, né? Como palestrante, era uma coisa que fazia parte do cargo que eu exercia. Então em 2002, quando eu saí da empresa, eu falei assim, poxa, o que eu vou fazer? Vou montar a consultoria, porque toda empresa precisa de melhorar vendas, né? Sim, e como eu tenho uma prática bastante grande de vendas, né? Que eu sou um prático com bastante, eu tenho excelente formação acadêmica, mas o meu prático é que é o meu diferencial. Eu tenho a linguagem do vendedor, eu tenho a linguagem de mercado e eu tenho sensibilidade de mercado. Então o que eu fiz? Vou montar a consultoria, juntei com um amigo, vamos montar a consultoria, só que para grande parte das consultorias que a gente era contratado, era para reorganizar a equipe comercial e para mandar a gente embora. E eu comecei a ver assim, poxa, eu vou terminar, vou investir meu tempo da minha vida para estar mandando um pai de família embora? Eu falei, não é isso que eu quero. Quer saber de uma coisa? Eu vou optar por palestrante, vou ser palestrante. Vou ter aquilo na cabeça em 2002 e tentei. O primeiro ano não deu certo, o segundo ano eu quebrei, vendi apartamento, previdência privada, carro, foi tudo pro saco, totalmente pro saco. Né? Porque não adianta só você ser bom, se o mercado não te acreditar que você é bom e não te comprar, não adianta de nada. Porque ser bom é uma coisa, vender palestra é outra totalmente diferente, são duas coisas distintas. Eu até digo que fazer uma palestra é relativamente fácil, agora vender palestra é bastante difícil. Né? E aí eu comecei prospectando, fiz muito trabalho de graça, muito trabalho ganhando miséria. Mas aí quando formatei um projeto de treinamento de varejo, ofereci para uma grande indústria têxtil e na minha primeira venda do projeto eu vendi 80 eventos. E aí eu tirei a corda do pescoço. Foi que maravilha! Assim, conseguiu comprar de novo o apartamento? Fazer aos pouquinhos, né? Nada do acaso, né? Porque além de ter gasto tudo para chegar, porque quando, tudo na vida é obstinação, né, cara? Se você quer muito uma coisa, você vai atrás daquilo, em algum momento você vai ser agraciado ou você vai encontrar aquilo na tua vida, né? Demorou um pouco mais, porque naquele tempo, 2002, não tinha muitos recursos. Você tinha um curso de oratória, alguma coisa. É verdade. Eu comecei em 2004 e eram poucos palestrantes naquela época, então, é verdade. A gente era muito intuitivo, é uma coisa muito intuitiva. Sim. E eu tenho isso na minha genética, no meu ser, de ajudar, de colaborar. Eu sempre fui um gestor colaborativo, formador de gente. Então, formar, treinar, dividir é uma coisa que está muito parte do meu caráter. Né? Então, eu só uni a fome com a vontade de comer. E hoje estou aí no Brasil, mais de 1000 eventos pelo Brasil, mais de 600 convenções. A grande parte dos clientes se sente surpreendido, porque a minha linguagem é muito de vendas, né? Eu tenho assim uma conexão rapidamente, os representantes, vendedores, qualquer segmento, rapidamente, esse cara carregou porque o vendedor gosta de ouvir um cara que passou
por vendas, né? O vendedor respeita, né? Quando a gente trabalha com esse público, vendedores, representantes, cara cascudo, com muito tempo de mercado, ele não cai mais em lorotinho, em conversinha para boi dormir, né? Ele quer conteúdo e com 30 segundos ele já sabe se o cara carregou pasta, se sabe abrir um catálogo. Quer ouvir experiências, né? O que você fez, sim, isso né? mesmo. Então, isso a gente passa com muita propriedade, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente consegue ajudar, colaborar com o desenvolvimento de grandes equipes pelo Brasil inteiro. E então, você que tem 17 anos desse mercado, você tem alguma historinha meio inusitada que você... Porque fala a verdade. Quantas palestras? Você tem ideia de quantas palestras você já fez? Isso é muito relativo, né? Quando tem os projetos grandes, a gente faz bastante, mas quando não tem projetos é menos, mas é uma média de 70 a 80 palestras por ano. Não é muito, em vista de outros palestrantes que fazem muito mais, mas quando você tem os projetos grandes, aí esse número até aumenta. Sim. Histórias, tem muitas histórias, né? Então o pessoal está contando aí na história que vida de palestrante é só mil maravilha, hotel bom, viajar em avião bom, primeira classe, ganhar muito, mas não é bem assim não. Né? É um perrengue, não conta os perrengues, né? O mundo de palestra, a gente diz que a gente é meio que um pastor corporativo, né? Então a gente tem que ir onde o público está, né? Então a gente passa por inúmeras coisas. E para te contar uma, né, iniciando a carreira de palestrante, né, e aí fui viajar para o Nordeste, fechamos um cronograma com 5 eventos numa semana, então era um dia em cada cidade, né, e aí logo na primeira semana, na Bahia, os representantes comerciais, Arthur, tu tem que comer uma galinha cabidela, que é aquela galinha feita ensopada com sangue da galinha, é coisa de nordestino, e eu sou filho de nordestino, né, e minha mãe fazia uma que era espetacular, e já fazia... Talvez uma década que eu não comia aquilo. E os caras, cara, tem uma galinha cabidela em tal lugar assim que é maravilhoso. Eu falei, então vamos lá, eu tenho que almoçar lá. Então a gente saiu do primeiro dia de palestra, no caminho para o segundo dia de palestra na segunda cidade, fomos e chegamos, era mais ou menos umas 2 horas da tarde, ou seja, a galinha já tinha ficado pronta há muito tempo, já estava lá. Eu entrei com força nessa galinha cabidela. Tá morrendo de fome. Uma fome danada, eu comi, eu acho que pelos 10 anos que eu não tinha comido galinha cabidela, que a minha mulher não gosta daquilo. Né? E aí, cara, nós entramos dentro do carro, feliz da vida, cara, eu acho que andou 100 quilômetros, a barriga começou... Parecia que tinha um extraterrestre dentro da minha barriga. Pensa num mal-estar, e eu ainda tinha 4 dias de palestra. Gente, quando eu cheguei no hotel, pensa num passar mal. E aí corre para a farmácia para ver remédio para um lado, ver para o outro. Aí procurei fralda geriátrica, eu não podia pensar que acontecia o desastre, né? E a gente não conseguiu fralda geriátrica no primeiro dia. Sabe como que eu fiz a palestra? Eu comprei absorvente. De mulher mesmo. De mulher. O maior que o cara tivesse lá, que era bem grande. Botei o absorvente e fui fazer palestra. Olha só, vida de palestrante. Com aquele negócio reco, aquele plástico resmungando entre tuas pernas. E não podendo sair do salto, né? Tinha que estar. De jeito algum, que o público não quer saber, o público quer a palestra, quer o show, quer o conteúdo. E eu passei aquela 1h30, 2 horas com aquele negócio entre minhas pernas, reco. Cara, eu acho que, como eu nunca tinha usado aquilo, eu fiquei tão assombrado que, graças a Deus, não deu nenhum pane. Mas é assim, as coisas acontecem, você tem que, né, já cheguei em muitos lugares para fazer o evento e o local não estava arrumado, tinha que varrer, tinha que limpar. E palestrante, cara, de verdade, ele tem que fazer o que for necessário para que o evento ocorra e que seu contratante tenha o melhor resultado possível. Então, se você quer ser palestrante, se você quer crescer nessa profissão, o teu compromisso tem que ser com 100% com o sucesso dos seus clientes. É isso mesmo. Você, como especialista de vendas, eu queria que você me falasse, assim, o que te motiva a falar disso, falar sobre vendas, e me fala um pouquinho sobre a sua carreira. Tranquilo, é bem fácil falar da minha carreira. Eu sou filho de nordestinos, mas eu sou neto de vendedor, eu sou filho de vendedor, sobrinho de vendedor, sou primo de vendedor, sou irmão de vendedor e sou pai de vendedor. Tem alguma coisa que me leva a trabalhar com vendas. Comecei a trabalhar muito cedo, aos 13 anos, porque filho de nordestino, você sabe, né? Não tem muitos recursos, não tinha... Filho de nordestino, quando eu falo com poucos recursos, né? Tem muito nordestino com muitos recursos, mas eu era filho de família humilde.
Então meu pai sempre criou a gente assim, filho pobre não pode dar errado. Então a gente sempre criou com aquele estigma de que pobre não podia dar errado, que tinha que trabalhar, que tinha que estudar. Sim. E a gente foi sempre muito cobrado por isso. Então meu pai tinha uma lanchonete e ele não queria remunerar. Então eu montei uma caixa de graxa, que a gente chama no Rio de Janeiro, né? E fui engraxar na frente da lanchonete dele. E ele aquilo incomodou muito ele, né? Que o filho dele trabalhar com graxa, o senhor não me paga. E aí o que ele fez? Ele me fez parar com graxa e passou a me pagar, me dar uma mesada, que meu pai era muito ruim de jogo, né? Ele não dava mesada presente de jeito nenhum, achava que só dando comida e roupa era o suficiente, né? E nem roupa, olhe lá, né? Porque eu sou do tempo ainda que não era... Você trocava, né? Não era a gente que trocava de roupa, era a roupa que trocava de irmão, né? Então... Né? Mas eu dei azar que meu irmão mais velho é menor do que eu, então eu perdi essa oportunidade muito rápido, né? E aí fui trabalhar numa grande rede de magazine, a Mesbla, né? Que durante muitos anos foi sucesso, saí da Mesbla no auge, foi campeã empresa, fui trabalhar numa grande indústria têxtil, aí dentro da indústria têxtil eu fui supervisor de vendas, eu fui supervisor administrativo, supervisor de vendas, eu fui gerente da transportadora, gerente operacional e comercial, eu fui representante comercial e aí depois fui chamado para trabalhar em Santa Catarina, no Lunar, como gerente de marketing, que a minha ambição profissional era ser diretor da empresa, que eu amava a empresa que eu trabalhava, eu queria ser diretor e eu ia chegar lá, né? Se deixasse, né? Porque tudo é uma questão de deixar. A vontade não faltava, né? Sim. Mas aí é como eu te falei, a empresa queria promover mudanças, mas não queria mudar, então não tinha como dar certo. Então parou e a gente... Aí você foi com essa coisa de ser palestrante. E aí me encontrei... E me fala como é que é essa motivação para falar sobre vendas. Porque o que acontece, como eu falei inicialmente, eu sou um cara que eu sempre gostei de ajudar, de cooperar, eu sempre fui muito solidário, então eu não posso ver ninguém precisando de ajuda, o carro parado na rua eu vou parar, eu vou ajudar, uma pessoa precisando carregar alguma coisa eu vou ajudar, e criei meus filhos dessa maneira. Então eu vejo que a questão da palestra é ajudar as pessoas a evoluir, a progredir, a entregar a essas pessoas pontos de vistas diferenciados, porque hoje a gente nota que as pessoas estão muito perdidas em relação ao ambiente, elas estão olhando para as coisas, para os acontecimentos e não estão colocando o ponto de vista certo, né? Então eu sou aquele cara que provoca, que mostra alternativas e que mostra que muitas das vezes não é um problema, aquilo é uma grande alternativa de vida, né? E como eu trabalho em área comercial, as empresas estão sempre dizendo assim, qual que eu faço para motivar, o que eu faço para tirar? É assim, é você ampliar o ponto de vista da equipe, ou seja, o mundo está mudando em tudo, em todos os aspectos, na forma de se relacionar, na forma de gastar, na forma de comprar, em tudo. E tudo isso vai impactar na profissão de todo mundo. Sim. Então tem que ter o palestrante, eu sempre digo, o palestrante é como se fosse uma antena parabólica que fica captando todas as informações, uma percepção aguçada, e que consegue transformar todas aquelas informações em algo útil e relevante para as pessoas, esmiuçado, sem que eles precisem, ou seja, a gente entrega o remédio pronto para o cara colocar dentro da receita de sucesso dele e ter o melhor resultado possível. Então, lógico que a gente trabalha por remuneração, mas eu fico imensamente grato em poder, porque nesses 17 anos, a gente é muito recontratado, porque eles se identificam com a nossa proposta e linguagem, então a gente voltar novamente uma, duas, tem clientes que eu atendo há 10 anos, né? Então já fiz tudo que você podia imaginar de um cliente, já fiz. Então a gente voltar lá e ver que aquelas pessoas estão evoluindo, progredindo, crescendo e que, querendo ou não, eu plantei algumas sementinhas lá naquele jardim que está florindo hoje, né? Que legal. E dentro ainda, falando da palestra de vendas, hoje, o que tem sido mais solicitado? Porque vendas é bastante coisa, né, que a gente fala sobre vendas. O que hoje você sente que as empresas estão solicitando mais? Está muito dinâmico, né? Então, algumas empresas, em função da recessão dos últimos anos, apertou muito a cobrança em cima dos profissionais de vendas. E isso acontece, isso é fato. A venda cai, vem um aperto. Então, houve também uma mudança radical dos gestores. Então, muitos gestores saíram das grandes empresas, entraram novos gestores, então está entrando uma galera nova com pensamento novo, mas para uma equipe comercial antiga.
ou que já está há mais tempo. Então, está faltando comunicação, alinhar objetivos. Eu acredito que hoje o que mais se solicita em todas as convenções é alinhar objetivos e ampliar a perspectiva desses profissionais de vendas. É porque a forma que se trabalhava há 2 anos atrás pode não ser mais suficiente. O consumidor, né, está mudando. O consumidor hoje, com as redes sociais, todo mundo é crítico demais, acha que pode e tem opinião para tudo da mesma forma. Hoje os clientes eles estão muito sensíveis. Qualquer coisa é o suficiente para abrir mão de um fornecedor de longa data ou para não gostar de alguém. Isso é verdade. Então a percepção e o cuidado que a equipe comercial, de representantes comerciais, de atendimento de varejo ou de serviço tem que ter é muito grande. Então, geralmente nos treinamentos a gente mostra isso, evidencia, deixa bem claro o que está acontecendo e quais são as maneiras de lidar com isso, com essas novas mudanças, né? Que a gente fala que a gente tinha uma proposta de assimilar o que estava acontecendo, se adaptar e reagir. Só que também tem uma alternativa, é de propor coisas novas, desenvolver aquilo e vender e fazer. Ou seja, o vendedor ele tem que ter uma atitude mais propositiva, de encontro ao mercado e não esperar o mercado cobrar. Sim, claro, com certeza. Então a gente está falando muito disso, de alinhar objetivos e de mudar a forma de agir do representante comercial, que ele não é mais o cara que vai lá para vender, ele é o cara que vai lá para ajudar o cliente a comprar, a ganhar dinheiro, a vender mais, a ter lucro. Né? É o que a gente vem falando há 10 anos e está cada vez ficando mais justo, mais apertado. Olha, como última pergunta, eu gostaria que você desse aqui uma dica, como se você tivesse agora aqui, os espectadores fossem vendedores, qual dica você falaria para eles? A gente fala o seguinte, não tem nada de graça, tudo é fruto de muito esforço, dedicação, determinação e foco. Tem 3 palavras que eu tenho trabalhado bastante nos últimos treinamentos. É constância, você tem que ser constante, independente se está bom, se está ruim o momento, você tem que continuar indo para cima. Se você acredita, se você sabe o que está fazendo, vá para cima. A outra coisa é consistência, você tem que ter conteúdo, você tem que estar constantemente atualizado, tem que estar olhando para o mercado, com o olho do mercado e com a sensibilidade do cliente, ou seja, como é que o cliente quer, quando ele quer, de que forma ele compra, quando ele compra, de quem ele compra, você tem que estar muito consistente em relação ao conteúdo. E tem que ser contundente. Apareceu oportunidade, efetiva a venda, faça a proposta, ofereça o produto, visite mais, ligue para o cliente, ou seja... Se dedique, né? Se dedique ao máximo ao cliente, né? Tem que ser constante, consistente e contundente. Gostei, 3 Cs. 3 Cs. São coisas que eu acredito que vão fazer o diferencial dos próximos anos. Ai, que legal. Olha, ele deu também aqui uma palhinha para a nossa equipe, que adorou o que ele falou para eles e, enfim, te agradeço, tá? Um abraço. Querido, brigadão, viu? Obrigada mesmo. Tranquilo. Tchau, pessoal. Abraço a todos e até a próxima.